Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 26. Nós leremos a ordem de Jesus Cristo para que nós realizássemos o memorial da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma ordenança da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar a sua atenção do versículo 26 ao versículo 30. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Não seria prudente comermos do pão e bebermos do cálice sem considerar algumas coisas da palavra de Deus, porque correríamos o risco de não ser a ceia do Senhor que estaríamos tomando. A ceia do Senhor, ela é a ordem de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5 do Evangelho segundo São João, ele nos diz que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue, não tem parte com ele, não pode herdar o reino dos céus. E através dos tempos, muitas pessoas não têm feito um bom entendimento destas palavras do Senhor Jesus. Eu queria nesta noite dizer que Jesus veio ao mundo e João Batista anunciou o seu ministério e ele começou a exercer o seu ministério, e antes de morrer na cruz, ele precisava ensinar aos homens a vontade de Deus, como servir a Deus. E não há como servir a Deus a não ser de Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus Cristo disse que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue, não tem parte com ele, não tem em si a vida eterna. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assustou muitos judeus. Eu disse aos irmãos hoje de manhã aqui, muito embora eu não tenha tempo de ser detalhado, de fazê-lo detalhadamente, de que durante a pregação de Jesus, o povo falou assim: Jesus Cristo é um profeta. Jesus falou: eu sou mesmo um profeta. E Jesus é profeta, foi profeta durante o seu ministério aqui na terra. E o povo começou a olhar para os sinais que ele fazia e falou: não, ele é um profeta. Não é? Tanto que ele pergunta a Pedro: Pedro, quem é que os homens dizem que eu sou? Eles dizem que você é Elias, que se levantou de novo, que você é João Batista, que você é outro profeta, sempre profetas renomados. Mas Jesus falou assim para Pedro: mas o importante para mim não é o que o povo diz. E vocês, e vós, e os meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que, usado pelo Espírito Santo, Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus diz assim: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem em si a vida eterna, não tem vida em si mesmo. Ele estava se referindo à ceia? Estava. Mas ele estava se referindo de forma simbólica. Assim como ele disse: eu sou o pão da vida. Mas Jesus não é feito de farinha de trigo.
de fermento. No meu pão tem ovos, né? Simbolicamente ele falou assim: eu alimento a sua alma. Então o que Jesus está dizendo não é sobre a ceia em si. Não tem uma mudança no pão. O pão que você vai pegar, o cálice que você vai tomar, é pão mesmo. Só que esse pão aí, que representa simbolicamente Jesus, ele é um pão que te alimenta só até a sepultura. E Jesus falou que quem não se alimenta dele, quem não tem Jesus Cristo, Jesus Cristo não mora no coração, não é Senhor da sua vida, como eu disse ao prefeito agora mesmo, que precisa ter Jesus, senão não vale a pena viver. Jesus está dizendo que essa pessoa não tem vida, ela não é salva. E por que o senhor está falando isso? Porque eu não posso deixar que você coma do pão, beba do cálice, sem saber que isto é símbolo e que só tem valor de culto para Deus se Jesus for uma realidade na sua vida, se você tiver realmente Jesus Cristo no coração, porque senão isso é um processo religioso, mas Jesus falou assim, vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam se alimentar da minha palavra, vocês precisam obedecer o meu evangelho. Quem fizer isso está comendo da minha carne e bebendo do meu sangue. Então, para as pessoas que fizeram isso, tem sentido comer do pão e beber do cálice, mas para as pessoas que não fizeram isso, que não vivem isso, que não obedecem ao evangelho, que não têm em si Jesus como vida, o apóstolo Paulo disse assim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se isso não for realidade, não tem valor de culto à ceia do Senhor. Então é preciso que nós nos lembremos disso. Algumas denominações, a romana e algumas igrejas reformadas, pegam este texto e o que lemos, e falam assim, uma diz que o pão se transforma em corpo de Jesus, na hora da ceia do Senhor. A outra diz que Jesus se faz presente no pão e no cálice, nem uma coisa nem outra. A primeira que diz que o pão se transforma em corpo e o cálice se transforma em sangue, é chamado a doutrina da transubstanciação, uma transformação dos elementos na hora de cear. A outra diz que Jesus se faz presente dentro do pão e no líquido do suco de uva. Não, isso também não acontece. Jesus, se ele estiver presente, é na minha vida, na sua vida. E quem tem Jesus vivendo nele, quem tem Jesus no seu coração, este tem a vida eterna. E é a estes que o Senhor Jesus mandou que celebrasse o memorial da ceia do Senhor. É uma coisa muito interessante nós lembrarmos que o texto que nós lemos de Mateus, que a gente canta na hora da celebração, Jesus pegou o pão, Jesus vivo, ele ainda iria para o Getsêmani, seria preso ainda, nem preso ele estava. E a Bíblia diz que ele partiu e falou, isto é o meu corpo. De manhã eu disse assim à igreja, se alguém ali perguntasse, mas aí, isso é seu corpo, Jesus? Mas cadê você? Ele falou, eu estou aqui. É simbólico. Jesus instituiu isso vivo. Ninguém tem como é que vai transformar o corpo de Jesus hoje? Com aquela grandeza que João viu na visão, em farinha de trigo processada, amassada, colocada fermento, sei lá, ou sem fermento, como queiram, e comê-lo. Então nós precisamos fugir desta religiosidade e sabermos que o que vai dar significado à ceia do mês que vem é Jesus viver em mim. Quando eu pegar o pão e comer, eu estarei comendo o corpo de Jesus, como ele disse, eu estarei se Jesus vive em mim, se eu me alimento das suas palavras, se eu me alimento do seu evangelho, se ele é o alimento da minha vida, da minha alma. Então, a ceia do Senhor,
O pão é símbolo do corpo de Jesus que foi vituperado, que foi entregue na cruz do Calvário e em nosso lugar. E uma coisa que eu chamei a atenção da igreja e não posso deixar de fazer, apesar de estar preocupado com o relógio. Jesus acaba de instituir a ceia nesse texto que nós lemos, e diz que ele saiu, eles cantaram um hino. A maioria dos estudiosos diz que é o Salmo 135. Estes salmos de 113 a 118, 135 e 150, são chamados no original de Halel. Salmos que falam da grandeza, do amor, da misericórdia de Deus em favor do homem. De como Deus é misericordioso. E muito provavelmente Jesus teria cantado com os discípulos, com os apóstolos, antes de ir para o jardim do Getsêmani. Nós falamos aqui na mensagem passada que Jesus desceu de um sopé de morro, atravessou a cidade e começou a subir. Lá é o Getsêmani. Lá está a Getsêmani, significa prensa de azeite. E que Jesus chegou ali e ele chamou os discípulos para orar. Separou inclusive a panelinha dele. Jesus tinha panelinha, né? João, Tiago e Pedro. Eu ia sair daquela igreja, eu não estava na panelinha, ficar aborrecido. Aí separou eles para orar, deixou os outros orando. E a Bíblia diz que ele chegou para os discípulos e falou assim: a minha alma está angustiada. Jesus entrou numa pressão tremenda, como ninguém o tinha visto acontecer antes. E eu fico pensando assim, eu leio que alguns dos apóstolos foram crucificados cabeça para baixo, dos discípulos. Alguns crentes foram queimados com um combustível semelhante ao piche, é o melhor exemplo que nós temos hoje. Como se passasse em você piche com uma brocha, e eles eram colocados à noite nos postes, e aquela chama iluminava as ruas. E a Bíblia diz que aqueles crentes iam para a morte de cruz, para a morte de fogo, para a arena, para morrer à espada, por leões, que eles iam cantando. E agora às vezes eu vejo um pregador falar que Jesus estava ali no Getsêmani, sob pressão. Lucas chega a dizer que ele chegou a suar sangue, que é um processo químico de sofrimento que pode acontecer cientificamente, esse suor, o suor vir com sangue, brotar nas suas células sangrando. Jesus está numa pressão tremenda, e aí vem o pregador e diz que ele estava com medo dos cravos, que ele estava com medo do chicote, que ele estava com medo da prisão. E aí eu vejo os seus servos, na igreja primitiva, a história da igreja, ir para a cruz, ir para o piche, para o fogo, para o leão, para a espada, cantando. Será que Jesus tinha menos fé? Não, queridos. Chamei a atenção da igreja hoje de manhã e quero chamar a sua, antes de comer do pão e beber do cálice. O que Jesus sentiu ali foi o peso da ira de Deus. Ele sentiu como homem para ser legítima a nossa salvação. O que é estar sob a ira de Deus? E mais impulsionou o coração de Jesus a continuar, a ser preso, a ir para a cruz, mais aumentou o amor que Jesus sentia por nós, porque ele viu o que iríamos passar se ele não morre, se ele não sofre a ira de Deus no nosso lugar. É isso que tornou o coração de Jesus apertado, é isso que fez Jesus se derramar-se ali na oração. E quando ele fala, passa de mim esse cálice, ele não está se referindo à cruz, não. Jesus não está com medo do chicote, não. Jesus não está com medo daquela cisterna que ele passou ali preso numa masmorra. Não, ele não está com medo disso. Ele sentiu. Haja visto que quando chega na cruz, ele ora: Pai, por que me desamparaste? Por que me deste as costas? Mas Jesus, ele vai, sente aqui no Getsêmani, e ele fica mais decidido ainda.
Porque ele chega para os discípulos e fala assim: vamos, chegou a hora de eu salvar aqueles que Deus quer salvar. Eles não suportam o que está em cima de mim aqui. Eles não suportam a distância definitiva de Deus. Eles não suportam viver sob a ira do Pai. E ele foi, se entregou, de fato sofreu afrontas morais, físicas, chicote, carregou uma cruz cruenta, pesada, que ele não precisava carregar. Tudo aquilo começou a ser muito mais grandioso, tudo aquilo começou a ser muito mais valoroso para o amor que Jesus sentia por nós, porque ele experimentou, Deus deixou Jesus experimentar o peso da ira dele, o que vai se manifestar sobre o homem que não tem Jesus, que não tem em si Jesus, que não recebeu a vida eterna. Então, quando nós formos comer do pão e bebermos do cálice, simbolicamente, nós estamos falando do que está no nosso coração. Simbolicamente, nós estamos falando do que somos. Nós estamos falando que somos de Jesus, que Ele vive em nós, que nós vivemos nele. Nós estamos falando que nós aceitamos o governo do Espírito Santo sobre nós. Deixa eu falar para vocês, o culto é muito necessário, a igreja, a congregação, estarmos aqui. Você que não pode estar aqui, conectado aí no YouTube, por causa da pandemia, está congregando, isso é muito importante, mas isso é importante é para quem Jesus é a vida dele, para quem realmente tem o governo de Jesus sobre sua vida, permite que o Espírito Santo o dirija, para quem realmente faz opção pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade, para quem não ouve a sua carne, mas ouve a voz do Espírito Santo, mas ouve a voz do Espírito Santo usando sobre ele a palavra de Deus. Então, por isso que a ceia foi instituída, por isso que a ceia é importante, por isso que nós fazemos isso uma vez por mês. Tem igreja que faz toda semana, há denominações no mundo que faz todo dia. Nós temos motivo para crer que a igreja primitiva fazia em períodos menores do que nós fazemos. Mas quero dizer aos irmãos que precisamos tirar da mente isso, porque é preciso no dia a dia alimentar-se da carne e do sangue de Jesus, que é Jesus vivendo em nós. Sabe, é governo, é o pedido da oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Ó, irmãos, eu não tenho notícias que exista e nem posso pensar que vai existir alguém que inventa um pecadômetro. Mas eu vou contar para os irmãos, eu nunca vi uma igreja tão disposta a viver no pecado como se pudesse enganar a Deus. Essa vida de Jesus, esse Jesus viver em nós, esse comer da carne e do sangue de Jesus, que ele diz que quem não faz isso não tem a vida eterna. Essa vida aonde o Espírito Santo é o Senhor, aonde é Ele que dirige, essa vida é necessária para a nossa salvação, e não é possível conciliar isso com o pecado. Só é possível com o Espírito Santo nos conduzindo, só é possível com oração diariamente, com uma vida de oração, só é possível com a leitura, alimentar a sua alma com a palavra de Deus diariamente, só é possível se você perdoar o seu irmão. Agora mesmo quando falei aqui da questão da pessoa falar, não pode medir de qualquer jeito, não é você, está medindo a minha temperatura por causa do meu próximo. Então tem que ser a melhor medição possível, tem que se submeter, nós temos que deixar ser moldados,
nós precisamos ser humildes. E você sabe como é que Deus se manifesta em nós? Por obediência à sua palavra. E quando eu procuro ser útil, quando eu procuro uma oportunidade de servir o meu irmão, quando eu procuro uma oportunidade de amar o meu irmão como a mim mesmo, eu não posso continuar. Mas Jesus resumiu a vida de Cristo, a vida dele em nós. Isso começa no cônjuge, nos pais, nos filhos, e salta para a igreja, para o JEC, para as pessoas que nos envolvem no trabalho. Nós precisamos viver a vida de Jesus Cristo, nós precisamos deixar que Jesus Cristo viva em nós. Isto sim, então, a cada mês terá um grande significado, será um grande culto, comer do pão e beber do cálice. Que Deus nos abençoe e que a igreja esteja consciente. Nós estamos aqui num número grande para a presença legal no templo, mas ou nos apresentaremos no arrebatamento de uma só vez, ou, como diz o hino do cantor cristão, um a um. Mas é preciso ter Jesus vivendo em você. Que a ceia do Senhor mude a visão e que nós não concordemos em viver no pecado. Tem jeito de... A Bíblia pediu para eu não pecar. Ora, a palavra está escrita para a gente não pecar. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo como advogado. E você não precisa continuar no pecado. Não precisa dormir no pecado, não. Conserta, viu? Conserta com Deus, conserta com o irmão. Eu estava vendo uma reportagem de como um fenômeno da natureza, me fugiu o nome agora, tem até nome, está desde sexta-feira destruindo Itália, alguns estados dos Estados Unidos da América, e algumas outras nações, chegando a outros continentes, além da América do Norte. Uma coisa assim absurda. Posso errar nos números, mas é próximo, vai ficar próximo disso. Choveu em 24 horas o que choveria em 40 dias lá. Irmão, está pegando fogo para todo lado. O Pantanal, toda vez que falava comigo em Pantanal, eu pensava em água, em brejo. Os rios, tão bonitos quanto lá o Rio São Francisco, que nós vimos de perto há pouco tempo, acabaram lá no Pantanal, imagem. Amados, a Bíblia diz que a natureza, ela geme aguardando a libertação dos filhos de Deus, porque haverá uma nova terra e novos céus, para o povo de Deus, para aqueles que comem a carne e o sangue de Jesus, para aqueles que vivem a vida de Jesus, para aqueles que vivem sobre a égide, o comando, o governo do Evangelho de Jesus Cristo, morar com Jesus Cristo, reinando para todo sempre. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.